Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um episódio do TuntaCast, seu podcast para falar de saúde de forma responsável e bem-estar no ritmo certo. Hoje o tema é um tema muito especial, é um tema que eu gosto muito, que é falar basicamente sobre exercício físico e sobre seus maiores dilemas, vamos dizer assim. Quanto que a gente tem que fazer exercício físico? O paciente com doença crônica, ele pode fazer exercício físico, deve fazer, é pior ser sedentário ou fazer exercício em exagero. Então, diversas perguntas e respostas que a gente vai ter no episódio hoje. E para falar sobre isso, eu tive o prazer de contar com dois convidados muito especiais e gabaritados no assunto, que eu vou ler o currículo deles para vocês agora. Eu estou aqui com a doutora Cristina Grune de Souza e Silva. Ela é diretora e médica da Clinimex. Ela é doutora em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com etapa sanduíche na Stanford University, nos Estados Unidos. E ela é presidente do DERCAD no biênio de 2026-2027. Para quem não sabe, o DERCAD é o Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva da SOCERJ, que é a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Estou aqui também com um convidado muito especial, o professor Dr. Carlos Vieira Duarte. Carlos é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Ciências do Exercício e do Esporte pela mesma universidade e é profissional de Educação Física da Clínica de Medicina do Exercício Clinimex. Além disso, é professor da Rede Municipal de Educação e de Ensino do Rio de Janeiro. Então, pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Um prazer e uma honra contar com a expertise de vocês para falar sobre um tema tão importante, né, e tão atual. E a gente sempre inicia nosso bate-papo aqui de uma pergunta mais abrangente. Então, assim, uma pergunta para vocês dois. A gente escuta o tempo todo falar que exercício físico faz bem para a saúde. No consultório eu falo isso 10 vezes por dia. Nas redes sociais eu falo isso milhares de vezes também. Então, assim, qual é o real impacto do exercício físico para a saúde de forma geral? Assim? Porque o que eu sinto, às vezes a gente fala isso e às vezes o paciente fica, eu já sei, faz bem e tal, mas entra no ouvido e sai pelo outro às vezes, ou não leva tão a sério, ou não tem a real noção do que é fazer bem, né? Então, eu acho que essa é a pergunta inicial aí para dar um pontapé no nosso episódio. Bom, então, Guilherme, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Acho que eu estou do lado aqui do professor Carlos, nós trabalhamos juntos na Clinimex e nós trabalhamos exatamente fazendo isso, né? Usando o exercício físico como uma forma de prevenir e de tratar doenças, né? E mostrar a forma como isso é importante, de fato, tem impacto na saúde das pessoas. Eu acho que um dos pontos iniciais que a gente precisa falar é entender um pouquinho o que é o exercício físico. A gente usa muitas vezes atividade física, exercício físico como sinônimos, não são exatamente a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento corporal que a gente produz quando faz uma contração de músculo, sem grandes planejamentos. Então, se eu sair para ir para o trabalho, estou saindo para andar com o cachorro, estou levando uma sacola de compras, isso tudo é uma atividade física. O que é interessante do exercício físico é que eu faço isso de uma forma planejada. Então, eu me estruturo para fazer uma determinada atividade física. Então, eu coloco um tênis adequado, eu coloco uma vestimenta adequada, eu planejo qual vai ser o meu trajeto, aonde eu vou realizar essa atividade. E eu faço isso com um determinado objetivo. E qual que é o objetivo? Melhorar, manter pelo menos, mas idealmente até melhorar a minha aptidão física, que nada mais é do que a condição que eu tenho de realizar uma atividade física. Então, a condição que eu tenho de correr, a condição que eu tenho de andar de bicicleta, a condição que eu tenho de sentar e levantar do chão, a condição que eu tenho de me equilibrar. Então, tudo isso acaba sendo uma atividade física. Então, eu uso o exercício físico como uma forma de melhorar ou todos esses componentes, né? Então, quando a gente fala de aptidão física, eu basicamente tenho aptidão física aeróbica, que é a minha condição de fazer atividades aeróbicas, nadar, pedalar, correr, caminhar. E eu tenho os componentes não aeróbicos. Força e potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Quando a gente fala em termos de benefício, né, isso é uma coisa muito interessante, aí eu vou falar um pouquinho da questão aeróbica e o Carlos depois pode complementar até com a parte não aeróbica. A gente começa a ver o benefício da atividade física de forma mais ampla para a saúde lá atrás, há muito tempo, né? Então, na década sai um grande trabalho, os grandes trabalhos epidemiológicos
começam a sair na década de 50, 1950. E que a gente consegue mostrar de forma muito clara que as pessoas que trabalham fazendo mais atividade física, são mais ativas durante o dia, então não necessariamente de forma estruturada, mas elas se movimentam mais durante o dia, elas têm uma menor incidência, um menor risco de desenvolver, e é naquele momento, doenças cardiovasculares, principalmente a doença isquêmica do coração, né? As doenças de infarto, por exemplo, do que aquelas pessoas que são menos ativas durante o dia. Então, o grande lance foi quando a gente conseguiu comparar os motoristas de ônibus, por exemplo, com aqueles cobradores que ficavam de lá para cá andando, cobrando das pessoas. Então, eles mais ativos tinham menos risco de desenvolver algum tipo de doença cardiovascular e desenvolviam de forma menos grave, e aqueles mais parados, eles desenvolvem não só um número maior de doenças, digamos assim, mas eles já abrem quadros mais graves, tá? A gente começa com essa questão da doença cardiovascular porque, obviamente, é mais comum, né? São as doenças que mais matam e tudo mais. Mas depois nós começamos a ver que ou várias outras doenças têm benefícios com o exercício. Então, a gente já sabe hoje que doenças... eu estou falando da atividade mais aeróbica, né? O câncer, por exemplo. Então, a gente tem um risco menor de desenvolvimento de um primeiro câncer, mas não só do primeiro, também como reincidência. Então, câncer, doenças mentais. Então, por exemplo, a demência, que hoje em dia, né, todo mundo está falando muito sobre isso, as pessoas que praticam exercício físico, são mais ativas fisicamente, têm um risco menor de desenvolver demências. Doenças endocrinológicas, metabólicas, por exemplo, diabetes. Então, a gente abre um leque muito grande de doenças que têm benefício com a prática regular de exercício, de atividade física ou de exercício físico realmente de forma estruturada, né? Então, a gente começa a perceber isso, que é fundamental para manter a saúde e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças, manter-se fisicamente ativo, tá? Agora, é óbvio que não é só o exercício aeróbico, né, que tá aí. A gente tem hoje em dia, a gente já sabe do exercício aeróbico de benefícios há muito tempo, e aí a gente começa a ter os benefícios também dos exercícios não aeróbicos, né, Carlos? Bom, primeiro, um prazer estar aqui falando com vocês. E eu acho que a Cristina colocou muito bem esse entendimento da atividade física, do exercício físico como algo importante. E, na verdade, a gente pode desenvolver a pergunta de, assim, para que condição ou para que aspecto da saúde o exercício não seria benéfico? Eu não consigo te responder. Tem um artigo de 2015 do Scandinavian Journal of Sports, eu acho, que ele coloca 26 condições, doenças, que o exercício físico atua. Então, desde depressão, questões endocrinológicas, câncer, uma série de outros aspectos, e a gente vê que em alguns desses ele consegue resumir e colocar um pouco da prescrição, e você vê que em alguns o treinamento de força, o treinamento contra-resistente, né, ele tem algumas vantagens que às vezes o treinamento de força não tem. O treinamento aeróbico, para classificar, como você colocou bem, atividade física e exercício físico, a intencionalidade, o treinamento aeróbico são aquelas atividades geralmente cíclicas, que duram mais de 3 minutos, que dependem, a maior parte delas, do oxigênio como combustível, que dependendo da intensidade que você faz, você pode fazer ela por muitas e muitas horas. E os exercícios anaeróbicos, ou dependentes do sistema anaeróbico, são aquelas que envolvem movimentos ou ações com maior dispêndio energético, mas geralmente faz e para, envolve às vezes um pequeno grupamento muscular, ou pode ser um grupamento maior. E esse tipo de atividade que a gente encontra no fortalecimento muscular ou musculação, cada vez a gente vem descobrindo mais coisas. O exercício aeróbico, ele já há muitos anos, tradicionalmente, é associado a uma série de benefícios, e a gente pode depois conversar um pouco sobre a atividade física e a aptidão física, a diferença entre isso para a saúde, isso é um ponto importante. Mas o tipo de fortalecimento e como você faz também é uma coisa que a gente pode rodar à frente, diferenciando não só as contrações musculares vencendo uma certa resistência, como tradicionalmente a gente vê na musculação, no fortalecimento muscular, mas especialmente a gente vem trabalhando já há muitos anos na Clinimax, que é a potência muscular, que é a capacidade de você vencer uma resistência com alta velocidade, que dá um efeito de treinamento interessante para a função, para o desempenho. Né? Um atleta não basta ser forte, tem que ser forte rápido, para dar uma entrada no judô, para fazer um golpe no MMA, ou para
sair do bloco de partida com velocidade, não basta ser forte, ele precisa ser potente. Mas também para a pessoa que tem que atravessar uma rua, que já vai desequilibrar e tem que botar uma perna um pouco mais rápida e saltar e pular aquele meio fio. Então, na verdade, a gente pode até depois levantar alguns dados da CleanMax obtidos lá, que mostram que a potência muscular, não só do ponto de vista funcional, parece ser melhor, mas ela também já consegue discriminar aspectos de saúde, de estar melhor associado assim, a um risco menor de mortalidade. É isso que o Carlos falou, é interessante agora, né, que a gente estava até conversando um pouquinho antes de vir para cá, que essa relação de treino aeróbico, né, com saúde, especialmente com mortalidade, a gente já tem muitos dados sobre isso, e tem até um dado super interessante, né, a gente estava conversando um pouquinho antes de vir para cá, que em 2002, um dos maiores fisiologistas americanos, mas também do mundo, ele publica um trabalho na New England super interessante. Ele pega aptidão aeróbica de pessoas com doença cardiovascular e de pessoas sem doença cardiovascular e olha e divide, né, aqueles mais aptos fisicamente, aqueles menos aptos fisicamente em cada um desses grupos. E aí ele consegue demonstrar, e aí compara com morte a longo prazo. E ele consegue mostrar que pessoas com doença cardiovascular, com boa aptidão física aeróbica, morrem menos do que pessoas sem doença cardiovascular, mas com baixa aptidão física, né? E aí a gente agora em 2022 ou 2023, não me engano, se não me engano, agora qual dos 2 anos foi, a gente publica dados muito semelhantes, usando essas novas técnicas de aprendizado de máquinas, né? Que é um subtipo aí da inteligência artificial, que está super em voga hoje em dia, mostrando que se nós pegarmos pessoas com doenças cardiovasculares e pegarmos várias variáveis, nós pegamos 260 variáveis, que incluíam idade, exames laboratoriais, qual era o tipo de doença cardiovascular isquêmica, né? Quais acometimentos que tinham da doença, enfim. E de todas essas variáveis, aquelas 2 variáveis que mais conseguiam prever morte a longo prazo eram idade, né? E aptidão física aeróbica. Legal. Então, mostrando essa importância. Mas agora, né, mais recentemente, a gente tem esses dados dos outros componentes, da aptidão não aeróbica, e não só da força e potência muscular, né, que nós conseguimos demonstrar que aquelas pessoas, principalmente potência muscular, que tem mais potência muscular, tem um risco de morte menor do que aquelas com menos potência, mas flexibilidade e equilíbrio, nós mostramos isso também. Então, as pessoas que têm uma flexibilidade melhor têm um risco menor de morte a longo prazo, assim como o equilíbrio. Lembrando que, obviamente, são coisas associativas, né? Não são causa e efeito. E mostram pra gente que como é importante nós mantermos uma boa aptidão física, como que a gente faz isso praticando exercício físico, tá? Não, essa primeira resposta de vocês, a gente podia ficar no episódio só em torno disso, né? Porque vocês deram uma imensidão aí de informações importantes, e acho que uma forma da gente sintetizar, assim, é que no mínimo, exercício físico vai melhorar suas atividades físicas básicas, né? Isso a gente pensando em qualquer perfil de indivíduo, e principalmente agora eu brinco com meus pacientes que a gente faz uma poupança, por exemplo, financeira, né? A gente fica preocupado em guardar dinheiro para o futuro. A gente entra no quesito aqui, guardar saúde para o futuro, né? Então, o exercício físico vai fazer principalmente para a gente envelhecer melhor. E aí, assim, de forma palpável isso, você vai andar melhor, você vai subir uma escada melhor, vai atravessar uma rua melhor, vai cair melhor, porque a gente vai cair, né? Então, assim, acho que uma das coisas que a gente poderia sintetizar de tudo que vocês falaram a pessoa que faz exercício físico, ela vai ter uma melhor saúde e, no mínimo, uma atividade física diária melhor, né? Não posso deixar de aproveitar esse gancho para dizer que, além do estudo que ela falou, que é da autoria dela, um grupo de pesquisa, também um outro estudo dela fala que o exercício físico também está associado a menor gastos com saúde. Então, na verdade, não só tem esse aspecto óbvio, prático da própria pessoa, mas também tem outras coisas envolvidas além. Então, na verdade, é uma vida com mais autonomia e com menos dispêndio, né? De dinheiro. Né? Exatamente. E eu brinco isso, assim, mas é uma verdade que, assim, em todos os sentidos, após tudo que vocês falaram, exercício físico é vida, né? É vida em todo o sentido da palavra, assim, é prevenção, é tratamento, né? Enfim, é muito legal. Doutora Cristina, vou lhe perguntar, pegando o gancho nessa primeira etapa, assim, de forma prática, né, para quem está ouvindo a gente, porque a gente fala muito, saúde cardiovascular, tudo mais, de forma prática, o que a gente pode falar
sobre benefício cardiovascular em relação ao exercício físico. Assim, quando a gente falar de sintoma, mortalidade, melhora de nível de pressão, enfim, o que você falaria aí para o pessoal que está ouvindo a gente, assim, de forma prática? O que o exercício faz na saúde do sistema, do coração e dos vasos? Ela diminui o risco de eventos cardiovasculares Perfeito. como um todo. Na verdade, funciona melhor, né? O que a gente fala? Para que a gente consiga fazer exercício, para que a gente consiga fazer a contração do músculo esquelético, a gente precisa de energia. E para dar energia para a musculatura, o que eu vou precisar? Eu preciso pegar do ambiente, então eu preciso ter um bom sistema respiratório, eu preciso fazer com que esse ar que entra nos meus pulmões, ele consiga entrar nos vasos sanguíneos, precisa passar para a parte do coração, então o coração tem que bombear de forma adequada também para a musculatura, e a musculatura precisa extrair. Então eu vou precisar ter tudo isso funcionando de forma adequada para conseguir fazer a minha atividade física. Quando eu começo a praticar, né, fazer atividade física ou praticar o exercício físico, né, fazer isso de uma forma estruturada, basicamente o que eu estou fazendo é me adaptando e melhorando todas essas engrenagens, tá? De várias formas diferentes, né? Mas é isso que eu estou fazendo, estou melhorando essas engrenagens, tanto que eu consigo melhorar. Eu consigo aprimorar a minha aptidão física por causa disso. E a gente sabe hoje em dia que o músculo esquelético é considerado um dos principais, né, ou o maior órgão endócrino. Então a gente não tinha essa ideia. Nós achávamos antes, e a gente tem vários pacientes nossos, né, que falavam isso, eu não quero fazer tanto exercício porque eu não quero ficar forte, eu não quero ficar assim. Não é uma questão estética. A gente já tem mais de 600 substâncias que a gente já identificou que são produzidas pela musculatura esquelética, inclusive substâncias que são hormonais, que têm atividades antitumorais, que têm atividades que melhoram o nosso funcionamento cardíaco, que fazem melhor a nossa dilatação dos vasos, que controlam melhor a pressão arterial, que diminuem a glicemia, que controlam o colesterol. Enfim, tem muitas ações do exercício que nós agora estamos conseguindo entender quais são os mecanismos, por que eles realmente acontecem. E vão ter uma série ainda que a gente não identificou, mas que a gente consegue ver os desfechos antes até de saber os mecanismos pelo qual ele trabalha dessa forma. Legal. E aí eu pego também um gancho, eu falei isso, né? Exercício físico é vida, eu falo também para os pacientes que exercício físico é remédio, né? E é remédio de verdade, exatamente por essas diversas substâncias que o músculo vai ali produzir, secretar, e também, assim, a nível até neurológico, né? Ali uma série de neurotransmissores que o exercício físico vai gerar, e aí eu brinco, assim, óbvio que a gente falando de forma mais grosseira, mas que às vezes o exercício físico vai fazer o que o comprimidinho ia fazer ali num transtorno de humor, num transtorno depressivo, num transtorno de ansiedade, só que de forma até mais intensa, né? E de uma forma mais duradoura, se isso é mantido de forma regular, né? E eu até exemplifico isso para os pacientes que eu dou exemplo em relação aos transtornos psicológicos psiquiátricos, né? Que o tripé do tratamento é basicamente exercício físico, terapia, as mais diversas formas da terapia, e medicação. E aí eu explico para eles que a maioria que faz os 2 primeiros direito não precisa do terceiro, né? Óbvio que a depender da gravidade da doença e tal, tamanha a importância do exercício físico para isso tudo que a gente está falando, né? Carlos, eu ia aproveitar e te perguntar uma coisa, assim, o que você percebe na sua prática também, maior mudança naquele indivíduo que não fazia ou era sedentário, né, e começou a fazer exercício físico, né, dessa forma estruturada? O que você percebe? Assim, acho que, inegavelmente, uma disposição maior, e isso afeta o humor e afeta as ações dele do dia a dia, então isso pode ter uma transformação grande. Mas, inegavelmente, com um pouquinho de exercício, ele já começa a fazer coisas que ele não fazia antes, e isso tem um impacto psíquico, emocional importante. Então, eu acho que a primeira coisa que se percebe é uma sensação de bem-estar, inicialmente, porque o exercício está associado à liberação dessas substâncias. Mas, gradualmente, você começa a ver uma evolução nas cargas, seja do treinamento aeróbico, e você vai aumentando a velocidade. Existe uma estratégia de personal trainer, que é você dar a primeira sessão, registra, e aí 12 sessões depois você faz a mesma sessão com ele, fala assim, mas eu só fazia isso. E aí você faz uma comparação, uma coisa mais de marketing, assim, mas que é inteligente, porque ela evidencia um dos princípios mais importantes do treinamento, que é o princípio da progressão, né? Você está aí adicionando doses maiores, que se você não fizer essa sobrecarga progressiva, você uma hora chega a um platô, que é um aspecto importante que a gente procura evitar. Se a pessoa está sempre fazendo aquela mesma coisa, é bom que ela está fazendo, mas o ideal é que ela consiga
dedicar parte do teu treinamento para tentar evoluir no que for possível e eventualmente ir mudando e periodizando, etc. Mas o que eu vejo claramente é uma mudança na disposição, e eu sou particularmente assim, fã daqueles que não gostam de exercício, mas fazem, e porque eu falo assim, eu encontro às vezes a pessoa às 6 da manhã, 3 vezes a semana, e ele não gosta de treinar. Eu falo assim, você tem a minha admiração, você está aí fazendo tal. Eu prefiro esporte tal, mas não consegue. Às vezes é um empresário, às vezes é uma pessoa que está com dificuldade, precisa fazer daquela forma ali e se mantém. E, obviamente, ela percebe, ao fazer o seu esporte, depois de uma situação que ele gosta muito mais, que ele rende muito melhor. Outra coisa também é que, assim que acontece uma oportunidade em que eles saem para uma caminhada ou para um evento, todo mundo fica de língua de fora e aquela pessoa, não, estou rendendo e estou bem. Então, ela gradualmente começa a perceber que alguma coisa ali mudou, e naquele dia chuvoso, 6 da manhã, com sono, talvez ela tenha um pouco mais de ímpeto para ir, porque ela sabe que o que ela conquistou é muito valioso. Legal pra caramba. Vou voltar para a doutora Cristina, assim, agora é um tema um pouquinho mais polêmico, mas antes da gente continuar falando sobre os benefícios e tudo mais, não é incomum, né, as pessoas vamos dizer assim, aproveitarem, né, igual a gente teve, não sei se vocês viram uma notícia ontem, né, no Globo.com, em várias mídias, de um atleta de Ironman que veio a falecer, né? E aí muitas pessoas comentam, não, pô, eu tô aqui sedentário, não está acontecendo nada comigo, eu vou fazer exercício e vou morrer igual o cara ali morreu, como se fosse a regra, né? E aí eu queria voltar nesse tema mais polêmico, mas que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente conversar aqui hoje, até para desmistificar, e um dos intuitos do podcast é desmistificar alguns temas, existe realmente algum risco de infarto, de morte súbita ou algum acometimento mais grave devido ao exercício físico, e se sim, se isso é uma coisa rara, se é uma coisa esporádica ou algo comum? Eu acho que isso é uma pergunta importante para quem está ouvindo a gente. Eu queria ouvir sobre sua experiência. Você pode falar meia hora. Pode, exatamente. Porque aí vai se desdobrando em abordagem, um monte de coisa. Se precisar falar alguma coisa, eu levanto a mão, mas isso aí a gente já sabe que tem um caminho longo, né? Sim. Vamos tentar ver se eu consigo resumir, né? E deixar bem objetivo. Então, uma das minhas principais críticas até a essas matérias que saem, que ganham muita atenção, porque eles colocam para todo mundo exatamente isso. O exercício de alta intensidade, essa a mensagem, né, que fica, né? É algo arriscado. Quando, na verdade, eu acho que eles... E as pessoas ficam com medo de fazer exercício de alta intensidade. Sim. Quando, na verdade, eu acho que eles tinham que fazer uma abordagem bem diferente, né? Não sai todo dia na mídia, poderia sair todo dia na mídia. Alguém morreu porque é sedentário. Porque é verdade. Esse número é muito maior. Não tem comparação, tá? É claro que quando vem a falecer uma pessoa que tem um bom desempenho, que é considerada aquela de alta performance, uma pessoa extremamente saudável, porque é assim que nós fazemos a associação, né? As pessoas que estão fazendo um Ironman, as pessoas que estão correndo uma maratona, são pessoas extremamente saudáveis. A gente acha que aquela pessoa não pode morrer, está isenta. E não é verdade, é óbvio que ela pode. Mas o risco de eventos durante a prática de exercício é muito baixo, mesmo em exercícios de alta intensidade, que é onde a gente tem, de fato, os maiores números, apesar de, né, a gente não precisar estudar mais sobre isso. Mas é muito, muito baixo. E uma coisa que as pessoas... É muito mais comum a pessoa falecer fora do exercício físico. É muito mais comum, tá? E quanto mais regular for uma pessoa, menor o risco a cada sessão de exercício de alta intensidade. Então, isso é uma outra coisa. É importantíssimo que a pessoa seja regular. Aonde é que eu acho que a mídia peca um pouco? O que a gente deveria fazer era colocar para a população quais são os sinais, quais são os sintomas que merecem a nossa atenção, né? Quando parar, quando dar um passo para trás, como progredir o exercício. Então, hoje em dia é muito comum, né, ainda mais, por exemplo, com essas corridas de rua, que cresceu enormemente, a pessoa é sedentária, a pessoa não faz atividade física, mas ela se inscreveu agora numa prova de corrida e quer se preparar em 2 meses, numa maratona. Não é bem assim, né? A gente tem que ter alguns cuidados, a gente tem que ver se a gente está preparado para aquilo. E existem algumas condições durante a prática do exercício que muitas vezes não são faladas, porque às vezes não são conhecidas, que influenciam esse risco também. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela dormiu mal, ela se inscreveu numa prova, mas ela saiu ontem,
acabou bebendo álcool, né? Ingeriu bebida alcoólica, não dormiu bem, aí acabou tomando um energético e vai correr uma prova. Não é uma boa combinação, né? E a gente coloca isso na conta do exercício físico propriamente. Ou então a pessoa teve uma infecção viral, tá gripada, não tá se sentindo bem, mas ela se inscreveu, quer fazer aquela prova, acaba fazendo um ingeste de alguma medicação, de algum suplemento, enfim, que pode não necessariamente fazer bem naquele momento. Agora, ou então, que às vezes é muito mais comum, ela negligencia os sintomas. Então, não é... A gente vê muitas vezes a pessoa estava sentindo alguma coisa, e mesmo o próprio médico, às vezes, não se percebe como sendo um sinal de alarme. Então, eu já peguei pessoas, por exemplo, médicos, que eram extremamente ativos fisicamente, faziam alta intensidade, começavam com uma dor torácica e que não percebiam que aquilo já era uma manifestação clínica. Por quê? Porque como faz exercício, acha que não pode ter. Não, não é isso. Pode ter, mas com certeza o risco de ter é muito baixo. Então, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, a gente entender que o risco de morte durante a prática de exercício é muito baixo e é menor nas pessoas que são fisicamente ativas de forma regular. Tem que ser regular. A gente não pode negligenciar sintomas. Isso é uma outra coisa. E progressão. A gente tem que entender que existe uma certa progressão que a gente precisa respeitar para conseguir atingir a alta intensidade, se a gente quiser, né? Obviamente, a alta intensidade é para quem quer, né? Para quem gosta, para quem precisa e para quem pode. Então, a gente precisa respeitar isso e não simplesmente ficar pensando apenas na performance e ignorar a saúde, né? E tudo isso que pode levar. Perfeito. Isso abriu um leque aqui de várias coisas, né, que eu escrevi, mas acho que assim, um dos recados esse tipo de evento que sai nesse tipo de matéria é uma coisa rara, né, e que na imensa maioria das vezes tem algo por trás, que é o que você mencionou. Alguma substância que foi utilizada, alguma condição que está associada naquele momento, ou o que você comentou, um paciente quer dizer, um indivíduo que decide fazer uma atividade de alta ou altíssima intensidade, mas sem um preparo adequado prévio, ou sem até uma pesquisa de algumas condições prévias, né? Então, acho que um dos recados é esse. Eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, doutora Cristina. Uma você mencionou, né, aquele paciente que era sedentário e se inscreveu ali para correr 5 km, 10 km no circuito das estações. E aí também outra pergunta polêmica, se a gente tem essa resposta. E é muito comum o paciente também perguntar a gente no consultório. O que é melhor, então? Ser sedentário ou atleta do final de semana? Essa é uma pergunta, não sei, deve chegar para vocês também, né? Aquele paciente que, vamos dizer, não tem um hábito de vida regular nem saudável, bebe, come um monte de besteira, mas no sábado joga o futebolzinho dele, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu queria lhe fazer, já emendando nisso, que eu acho que pode ser um gancho, quem é que precisa e qual tipo de atividade precisa de uma avaliação, né, médica ou de uma avaliação multiprofissional prévia para poder ser liberada, né? Isso acho que é uma das principais dúvidas, né, do pessoal. Vamos tentar falar um pouquinho dessa questão da avaliação médica primeiro e a gente tenta desmembrar para outra, Perfeito. né? A gente tem que ter em mente que o exercício físico é bom para a grande maioria das pessoas, né? Então, cada vez mais, as pessoas precisam entender que o exercício físico é seguro, tá? Então, em alguns momentos, de fato, uma avaliação médica é importante. Como é que a gente tenta dividir quais momentos eu preciso? Então, primeiro, obviamente, as pessoas que têm algum tipo de doença, que aumentam o risco cardiovascular, né? Então, a pessoa é diabética, renal crônica, já teve um evento cardíaco e quer fazer alta intensidade, essa pessoa talvez mereça, sim, uma avaliação médica para a gente poder objetivar melhor o que ela quer fazer, né? Se existe ou não algum limite que deva ser respeitado, que fosse melhor que fosse respeitado, né? A outra, sem dúvidas, é a presença de sintomas. Então, acho que assim, as pessoas têm que entender quais são os sintomas que são importantes, né, de serem reconhecidos, e no decorrer da progressão do exercício, apresentou algum tipo de sintoma, vale a pena parar e procurar um atendimento especializado. Então, na verdade, isso acaba tendo a ver com histórico de exercício também. Então, obviamente, a pessoa que já faz exercício físico de forma regular, essa pessoa já tem um risco menor a cada prática de exercício físico. Então, o que acaba levando mais para a prática para uma atenção médica especializada? Se a pessoa não pratica, quanto mais sedentária for a pessoa, se a pessoa tem doença ou não tem doença, e se a pessoa tem sintomas ou não tem sintomas. São basicamente essas três coisas que fazem a gente pedir uma avaliação médica.
A questão do atleta, digamos assim, de final de semana é bastante controverso, porque, na verdade, o que a gente já sabe é, se a pessoa faz algum tipo de exercício, é melhor do que não fazer nada, mesmo se for apenas uma vez por semana. Mas a gente sabe, obviamente, que esse não é o ideal. Claro que não é o ideal. O ideal é que ela se mantenha ativa durante a maior parte dos dias da semana, tá? Mas inegável que fazer alguma coisa, com certeza, é melhor do que não fazer nada. Agora, claro que a combinação álcool, calor, né? Então vai jogar o futebol meio-dia, né? A pessoa não tem cuidado com a saúde. Aí começa a negligência de sintomas, porque normalmente tem isso associado, é óbvio que não é a melhor combinação de todas. Então, o que a gente tem recomendado? Muitas vezes não cabe na nossa rotina fazer exercício todo dia. Deveria caber. Eu não acho que não deveria, não. Acho que as pessoas precisavam priorizar isso. E as pessoas precisam entender que, às vezes, curtos períodos durante o dia são melhores do que nada. Então, se a pessoa tiver 10 minutos, e normalmente 10 minutos a gente consegue ter no nosso dia a dia, é melhor que faça 10 minutos do que não faça nada. Isso já também diminui o risco de algum evento. Tá? Então, assim, traz benefícios? Traz. Mas é óbvio que não é a melhor combinação essa, tá? Eu queria falar uma coisa a respeito disso. Eu acho que conhecendo um pouco desse padrão da pessoa que vai fazer no final de semana, ele meio que quer compensar tudo e vai a toda. Isso bate de frente com a ideia de você fazer algo que é adequado para você. Obviamente você faz o exercício ou o esporte por prazer também. Vou dar aquele corridão porque me senti bem e tal. Ou vou jogar a bola porque eu vou ter interação. Então, algumas coisas que analisando mais friamente o esporte ou o exercício físico trazem informação para gente. Um é que se você de fato tentar sair de 0 a 100, aí você está dando uma janela de oportunidade para um tipo de problema, e eu não digo só problemas cardiovasculares, mas problemas ortopédicos. Você não está em forma e você vai querer desempenhar mais do que você consegue. Você pode se lesionar e isso pode prejudicar profissionalmente. O cara rompeu o ligamento cruzado anterior, vai ficar um mês em casa. Aí o cara trabalha se deslocando. Então ele precisa dosar isso. Outra coisa, a educação física classifica as atividades de acordo, a aprendizagem motora, né? Um dos ramos da educação física, classifica as atividades com uma série de fatores. Se ela é contínua, se ela é discreta, ela é só em um momento, se ela é aberta ou se ela é fechada em relação ao ambiente. Então, quando a pessoa vira e fala assim, Cristina, eu só tenho sábado para me exercitar e eu vou dar uma corrida, você consegue virar e falar assim, então, você vai respeitar esse limite aqui, você vai progredir, você vai até fazer longo, mas você vai hidratar. Se tiver muito quente, você vai acabar um pouco mais cedo. Uma pelada não tem meio termo, muitas vezes. Não, vou jogar de leve, vou fazer um jiu-jitsu e aquele rola tranquilo. Não, muitas vezes vai ser mais intenso. Então, essas atividades que você não sabe muito bem o desfecho, quando eu estou correndo, eu sei que eu vou me programar para fazer 5 quilômetros, no ritmo tal, no lugar tal, posso ir para um lugar climatizado. Se eu vou jogar um futebol, eu não sei qual é a situação que eu vou ter, qual é o tipo de movimento corporal que eu vou ter. Então, não só do ponto de vista da cardiologia, mas das lesões esportivas em geral, é importante tentar não fazer de 0 a 100, né? Porque também, se ele também não está tão engajado na atividade física, ele pode não estar num bom dia, né? Como foi aquela vez que ele pagou a inscrição e queria ir. Se ele vai estar resfriado e faz exercício físico em excesso, ele está correndo risco também. Então, acho que exercício físico tem uma coisa que é verdade, assim, é humildade. Se você conseguir fazer aquilo ali com prazer, com tudo, mas entendendo que você também tem que respeitar um pouquinho, não deixando de aproveitar, não deixando de se exigir, mas fazendo uma coisa razoável, assim, pensando em, olha, eu quero progredir, eu quero fazer intenso, etc. Mas se eu não estou conseguindo fazer regularmente, eu preciso ter a humildade de entender que aquele cara de 1 ano atrás que estava treinando regularmente e fazia tal desempenho, ou talvez não seja muito sensato eu querer repetir esse desempenho se eu não estou dando a carga de treinamento. Porque o treinamento físico, ele é uma sucessão de estímulos que vão causando adaptações progressivas e que dão um lastro para você fazer uma coisa. Então, se você passou um mês parado e quer voltar fazendo tudo igual, isso não é uma ação sensata. Perfeito. Às vezes não é o cara de 1 ano, né? Às vezes é o cara de 15 anos atrás, né? Nisso eu falo até eu mesmo. Eu sou, desde criança, apaixonado por esporte. Botar para jogar peteca, eu vou me amarrar. Mas vira e mexe, vem na minha cabeça. Quando eu tava na faculdade, eu fazia isso. Hoje eu não consigo fazer mais. Então tem a ver com isso que você está falando. Mas se você se organizar, claro, fazendo, e preparar, você volta a fazer. Exatamente.
E outra coisa que a Cristina falou, e que eu também falo isso o tempo todo, e eu acho que é um trabalho intenso, né, para a gente conscientizar as pessoas, é que exercício físico tem que ser parte da rotina, né? É como aí eu brinco, assim, com minha família, com meus pacientes, é igual escovar o dente, comer, isso tem que estar no teu dia a dia, não importa, você tem que dar um jeito, nem que seja os 10 minutos, né? Assim, tem que ser uma coisa básica do dia a dia. E a gente tem um trabalhinho, mas tem que mudar essa mentalidade, tipo, quando der, né? Só tem o sábado. Não é possível que você não tem 10 minutos ali para encaixar alguma coisa, né? Pegando teu gancho também, Carlos, assim, quais são os cuidados que você costuma ter que tomar quando você pega aí principalmente um paciente com alguma doença crônica, seja ela qual for, né, e que vai iniciar uma etapa de exercício físico, assim, dá um pouquinho da tua expertise, assim, quais são os cuidados que você toma para esse perfil específico dos doentes crônicos, vamos dizer assim? Eu acho interessante falar sobre isso, porque, assim, desde a pessoa que está ouvindo, que quer se exercitar, ou a pessoa que conhece alguém que tem a doença crônica e que quer se exercitar, os médicos e os profissionais de educação física, é bom entender, a minha leitura sobre esse assunto que você tem que manter uma boa comunicação com a pessoa que vai se exercitar e com as pessoas que estão envolvidas com a saúde dela. Você tem que se preocupar em não criar uma barreira de acesso, tipo, não, só vai fazer exercício físico se passar pelo médico, check-up integral. Às vezes aquilo não vai acontecer. E entre os pilares de estratificação de risco que a Cris falou, isso é um paper publicado, acho que em 2015 também, em que você coloca, faz ou não faz exercício? Quer fazer com mais intensidade ou não? E tem sintoma ou não tem sintoma? Então tem todo um algoritmo que, se você puder respeitar isso, não, a pessoa já vem se exercitando e quer aprimorar e não tem uma maratona para fazer daqui a 6 meses e não tem sintoma, já pode começar a fazer exercício físico. Agora, se alguém chega para mim e fala assim, Carlos, olha, eu estou meio devagar, nos últimos 6 meses eu fui 4 vezes ao mês na academia e não corria, fazia um pedal de vez em quando e agora eu quero fazer uma meia maratona em 6 meses. Esse é um cara que eu acho que merecia dar um pulo num clínico. E se ele, de fato, estiver interessado em fazer uma coisa que seja realmente exigente, ele pode buscar um cardiologista, um ortopedista, para ver esses dois aspectos que são mais relevantes na prescrição do exercício nesse caso. Mas das doenças crônicas, tem doenças que não precisam de tanta fobia, tanto medo, preocupação, se ele está controlado. Então, o sujeito é hipertenso, mas já medicado, está indo bem. O exercício, na verdade, tem que se preocupar para ele não ficar tonto e cair com hipotensão pós-exercício e em decorrência do treinamento do exercício, porque o exercício físico baixa a pressão. Então, ele tem que ter esse cuidado de, olha, já está medicado, está a pressão normal, é hipertenso, mas está bem, vou fazer exercício e depois ver, olha, vê com o seu médico, informa que você vai estar fazendo isso, e aí talvez o caso, se você sentir que está ficando muito baixa a pressão, você está com ele. Não é incomum acontecer isso. Então, eu acho que entender quem é aquela pessoa, saber quais são os objetivos, explicar para ele que sintoma é uma coisa fundamental, que se tiver qualquer tipo de sintoma, ele tem que reportar, e trabalhar em cima disso. Um recado que eu dou para os meus colegas é que, assim, você precisa saber o que você está fazendo, e se você sente que aquilo está um pouco acima do que você está acostumado, habituado, você eticamente tem o dever de tentar encaminhar para alguém ou para algum lugar, ou buscar um lugar que vai avaliá-lo, que vai te dar uma referência, vai te dar parâmetros para você trabalhar, isso é fundamental, e buscar ter uma boa comunicação com o médico assistente dele, para ele entender, olha, ele tem uma pessoa interessada, não precisa saber tudo, né? Vou dar aula amanhã para um cara que, poxa, é um paciente renal, fazer hemodiálise 2 vezes por semana. Eu não dei aula até hoje para uma pessoa assim, mas fala com o médico dele, procura entender, entendo a fisiologia, vou lá. Então, eu acho que é manter uma boa comunicação, ser bastante honesto, entender o que está envolto ali, uma boa comunicação com ele, com a família. Eu acho que isso é importante. Isso é a coisa mais honesta de se fazer na minha leitura. Então, assim, pegando para tentar resumir, eu sempre tento dar uma resumida até para organizar aqui. Tudo que vocês falaram até aqui, e eu falo isso também, eu gosto de falar que eu falo no consultório, né? Porque é numa coisa do dia a dia ali. Quase não existe hoje uma contraindicação a alguém que não pode fazer exercício físico, né? Porque isso eu acho que é uma grande polêmica. Assim, eu infartei em 85 e o cara não sente nada, e alguém falou que ele nunca mais podia
fazer uma caminhada ou fazer uma corrida. Né? Isso existia, né? Assim, a gente ainda pega alguns pacientes com isso. Eu infartei e aí me falaram que eu não posso mais levantar do sofá. Então, assim, eu acho que, vê se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas assim, se for um exercício físico, uma intensidade leve a moderada, num paciente que não tem um sintoma, é um paciente que não tem nenhuma grande limitação, a princípio ele está liberado para fazer a caminhada, uma corrida leve, uma pedalada leve, né? Assim, sem uma grande preocupação de uma avaliação médica ou multidisciplinar. Óbvio que, aí eu acho que é o que você falou, né, Carlos, assim, não, vou fazer um exercício que eu nunca fiz na vida, que eu não estou habituado. Aí é de bom tom que esse cara, né, passe no médico, passe no educador físico, até para ver se ele, o limiar que ele vai praticar aquilo, né, se ele vai fazer o movimento correto, aí a gente já pensando até em lesão muscular, né, então acho que é mais ou menos por aí, assim, eu gostaria de resumir dessa forma, assim, quase não existe o ser humano que não pode fazer exercício físico. Óbvio que com suas particularidades, né? E aí mas para deixar isso ainda mais claro, assim, doutora Cristina, eu queria perguntar, o paciente cardiopata, o paciente renal crônico, vocês já responderam, mas eu quero reforçar, o paciente que tem uma doença pulmonar crônica, ou seja ela qual for, então ele pode e deve fazer exercício físico, é isso que a gente pode resumir dessa conversa até aqui. Com certeza. Eu vou dar um exemplo que eu acho que caiu muito bem hoje, né? É uma pessoa que é atendida por nós e faz aniversário hoje, inclusive. E ele tem uma história muito interessante. Ele começa a fazer essas provas, corridas de rua, meia maratonas e maratonas, já com 40, 50 anos de idade. E ele tinha corrido 29 meias, se não me engano, até o dia que ele fez um infarto. E aí, quando ele infartou, claro, isso mudou muito, né? Naquela época tinha essa questão de pessoa que não infartou, não pode mais fazer exercício físico de alta intensidade e tudo mais. E contraindicaram o exercício físico. Não é o exercício, contraindicaram a participação dele em corridas de rua. E, obviamente, aquilo deixou muito frustrado, porque era uma coisa que ele gostava muito. E agora ele completa 10 anos pós-evento, ele vai completar esse ano 29 meias novamente, né? Então, assim... Legal. Mesmo número que ele tinha feito antes do evento, ele está completando agora até num período menor. Mas é claro que ele foi muito bem orientado. Então, acho que isso é fundamental, né? A orientação que ele recebeu foi fundamental. Então, a progressão, a regularidade da dedicação, a progressão gradual é importante e entender que cada um tem sua dose certa de exercício físico. Então, é a mesma coisa que remédio. Remédio, cada um toma uma medicação, cada um toma numa dose, cada um toma em algum momento. Então, a gente também tem que individualizar o exercício físico para cada um, respeitando não só os limites cardiovasculares, né, se tiver algum, mas os limites osteoarticulares também, se tiver algum, né, de fato. E isso é fundamental. E como é que a gente vê isso? Avaliação de aptidão física, observação de sintomas, de novo, tudo aquilo que a gente já conversou. Então, acho que isso é importante. A individualização do exercício é fundamental, cada um tem a sua dose certa. Legal. Perfeito. Eu anotei aqui uma outra pergunta mais para frente. Pegando esse gancho, né? Vamos começar, né? A gente comentou do paciente que nunca fez e quer começar exercício físico. Existe algum tipo de exercício físico que vocês geralmente orientam para o início? Assim, ou não? É de cada um? Como é que funciona isso? Assim, eu nunca fiz exercício físico, cheguei com 45 anos sem nunca fazer nada, e aí eu procuro vocês para começar. E aí tem alguma coisa específica? Não, vamos começar isso, uma caminhadinha, um trotezinho, não, vamos começar com uma musculação. Como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Arroz e feijão, né? Tem que botar os dois. Arroz e feijão. Porque se ele não treinar, o próprio desempenho aeróbico dele vai ser prejudicado. Em termos de render menor, desempenho tem que ser menor, render menos, né? Como também, se não fizer o cardio, não fizer o aeróbico, musculação ele vai cansando durante. Então, é um equilíbrio. Precisa fazer 20 minutos de flexibilidade? Desconfio que não. Aquela pessoa super flexível tem que ficar um tempão fazendo? Não. O cara super forte tem que fazer 50 minutos de musculação e 10 de aeróbico? Talvez não. Então, as pessoas tendem aí, porque elas têm mais afinidade, elas têm que compor. E esse perfil é o que tem maior
corpo de evidência até agora é o treinamento aeróbico, porque está instituído há mais tempo, né? Mas o fortalecimento muscular também é muito importante. O fortalecimento muscular feito com velocidade alta na fase concêntrica, ou seja, vencendo a resistência com alta velocidade. Ah, mas vai machucar? Não. Com a técnica correta, você consegue acelerar e desacelerar no final, fazer com uma carga adequada, e isso faz você atingir certas células suas que respondem com mais velocidade e que dão maior potencial de hipertrofia, de gerar força. Então, treinar dessa forma parece ser a melhor coisa. E colocar um pouco de flexibilidade, não porque, se eu não me alongar, eu vou machucar, não. É porque manter a amplitude articular permite que você faça os movimentos da melhor maneira e também, se você precisa, ou se você consegue, fazer um pouco de coordenação, equilíbrio, tudo isso para deixar você mais apto. Que, na verdade, o que é ser apto? É eu precisar dar uma corrida se eu precisar, pegar uma caixa se eu precisar, pegar uma coisa ali embaixo se precisar. Eu falei flexibilidade, força e aeróbico na ordem inversa aqui. Então, um mix disso tudo. Perfeito. Basicamente. E eu concordo totalmente. Só queria colocar uma coisa que eu acho que é fundamental, o Carlos falou. As pessoas tendem a priorizar e melhorar o que elas já são boas, né? Então, aqui, que nem ambiente de academia. Vai na academia, quem tá correndo, quem tá treinando uma maratona que já é bom nisso, quem tá fazendo musculação, né? Que são os exercícios resistidos. Quem é forte, quem tá na aula de yoga, quem já é super flexível. E a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria priorizar o que a gente não é bom. Porque é muito possível que, se você for muito bom em um tipo de aptidão física, mas você for péssimo em outra, isso vai te limitar a fazer alguns movimentos. Então, talvez o ideal, na hora, vou começar hoje. Vamos ver onde o que a gente tem que priorizar? Né? Pelo menos no primeiro momento. E não só isso, né? Priorizar qual é a sua disponibilidade, também ter alguma coisa agradável, porque não dá para ser, né? Simplesmente um treino que a pessoa não gosta de fazer, e se sentar mal, faz né? Sentido, né? A gente sabe que tem que ter uma sobrecarga, mas, né, como é que é isso? Como é que a pessoa se percebe? Mas eu acho fundamental a gente tentar priorizar sempre onde a pessoa não é boa. E, obviamente, também, se tiver algum objetivo, claro, né? Mesclar isso também. Legal. Isso é importante que vocês estão falando, né? Que a gente tem cada vez mais dados mais robustos na literatura. Isso, que antigamente a gente tinha esse conceito de que só correr, pedalar, nadar, o exercício aeróbico fazia bem para a saúde. Hoje a gente sabe que esse conjunto, né, tem muito mais potência, muito mais benefício a longo prazo, né? Juntando aí treino de força, treino de flexibilidade, propriocepção, né? Mas é engraçado o que vocês estão falando, eu fico pensando em mim, assim, eu sempre tive muita dificuldade em flexibilidade, assim, eu era bom na aeróbico, era bom na musculação, mas na flexibilidade eu tô me forçando para tentar ali um alongamento, um negócio mais de forma mais regular, né? Mas isso é legal que vocês falaram no dia a dia. E aí um exemplo meu, eu brinquei outro dia com a minha esposa, o seguinte, assim, o maior benefício que eu vejo de me exercitar é assim, agora eu tenho uma filha pequena, né? Não, tem que arrastar aquele móvel ali para fazer tal coisa no quarto da criança. E aí eu vou lá e arrasto, falo, pô, tá dando certo o negócio. Então, é aquele negócio que a gente comentou da coisa funcional no dia a dia, assim. Às vezes minha esposa, não, pô, mas isso aí tá muito pesado, não dá. E, pô, vambora, né? E é legal por isso, porque isso é um benefício do exercício físico, né? Você sente uma independência, né? Uma capacidade de desempenhar, que quando a gente está doente ou machucado, a gente fica muito afetado psicologicamente. Com certeza. E o contrário também é verdade. Não, eu sou capaz, eu consigo correr, eu chego lá. E aí, quando você falou da flexibilidade, foi também que eu pensei que a flexibilidade é difícil. Cara, é o pior exercício para mim, assim, disparado. Agora, a vantagem não é exatamente ultra lesivo, na verdade você pode fazer sem muito drama, a gente pode fazer basicamente com essa roupa, a gente pode fazer poucos minutos, então a gente tem aí chance de melhorar. E quando você precisa de fato, eu operei ligamento cruzado anterior em 2012 e havia uma preocupação de não retornar o arco de movimento, se você não recuperar a extensão. Aí eu me lembrei do Cláudio Gil, né, nosso professor, sócio da clínica, em que no livro dele sobre flexibilidade ele fala, olha, o mecanismo pelo qual você melhora a flexibilidade é realmente tolerando um pouco mais de dor. Aí eu forcei bem a barra e hoje em dia eu consigo tocar na ponta dos pés, às custas de algum sofrimento, mas é isso. E aí, importante destacar, obviamente tem um viés, a nossa clínica ela faz avaliações de medicina do exercício, mas é fundamental avaliar. E eu acho que a avaliação ela ficou um pouco démodé em alguns círculos de fitness, mas ela, na verdade, ela traz muita informação. E se você for avaliar as tendências do fitness, o próprio CrossFit que faz
WOD, Workout of the Day, que ele faz o desempenho. Ele está medindo, ele está avaliando quantos levantamentos você fez, no as many reps as possible, quantos você faz. Então, na verdade, a gente precisa incorporar isso, que para poder acertar a dose do remédio, a gente tem que saber qual é a pessoa. E a gente fica sabendo conforme o resultado da avaliação. E sabe o que isso aqui é interessante? Que a gente consegue já fazer essas avaliações sem equipamentos. A gente pode ver, por exemplo, o fato de sentar e levantar do chão. Né? Pessoas que não têm uma boa potência, ou têm uma composição corporal inadequada, não têm um bom equilíbrio, uma flexibilidade prejudicada, precisam de vários apoios para sentar no chão e depois de vários para levantar do chão. Claro, quando a gente é mais jovem, talvez a gente não perceba isso, né? Porque a gente não tem uma certa aptidão física para poder fazer esse tipo de movimento. Mas conforme nós vamos envelhecendo, é como se a gente ultrapassasse um limiar a partir do qual atividades muito básicas como essa que não consegue mais fazer, né? Se tornam-se super difíceis. E aí imagina, caiu alguma coisa no chão, não consigo pegar mais. Caiu a chave do carro, não pego. O que eu faço, né? Então, às vezes, a gente precisa entender isso. Talvez agora as pessoas mais jovens não se preocupem tanto, por exemplo, com a flexibilidade, porque não ultrapassaram esse limiar, ainda estão longe. Mas daqui a pouco, se não for treinado, se não for aprimorado, vão passar isso e vão sofrer consequências mesmo. Isso a gente só percebe muitas vezes fazendo algumas avaliações, mas de novo, o próprio teste sentar e levantar do chão já dá uma ideia muito boa para gente sobre isso. Pessoal, assim, só reforçando tudo que vocês estão falando até aqui, mas eu acho que eu vou continuar batendo nessa tecla. Muita gente tem medo do exercício físico e não tem medo de ser sedentário, né? Vocês conseguem, assim, de forma rápida, prática, em números ou da forma que vocês acharem melhor, demonstrar o tamanho do benefício do exercício físico e o baixo risco quando comparado ao sedentarismo? Vocês já deram alguns exemplos, assim, mas vocês conseguem puxar da cabeça de forma rápida, assim, em número, né? Você deu alguns exemplos, né, daquele paciente que tem uma doença cardiovascular e tem uma boa aptidão física comparado a um paciente que não tem uma doença e tem uma aptidão física ruim, porque esse paciente morria menos, o que tem aptidão física melhor. Vocês conseguem dar mais exemplos desses, assim, para massificar em quem estiver ouvindo a gente? A gente consegue, assim, porque a grande associação é com a aptidão física, por isso que a gente fala muito de aptidão física, né? A questão do exercício físico, qual é a grande questão? Muda-se muito, às vezes, durante a vida. Então, às vezes, a gente pegar um retrato de hoje e tentar comparar com 20 anos depois, fica um pouco difícil, estamos do padrão de exercício, claro, mas existe. Será que a gente pode só reforçar um pouco a diferença entre padrão de exercício físico ou nível de atividade física e aptidão física? Porque esse é um conceito que vale a pena você... né? Reforça esse lance. Então, de novo, né, aptidão física são aqueles componentes que falamos, né, que é a aptidão física aeróbica, então a capacidade que eu tenho de caminhar, de correr, de pedalar, de nadar, e os componentes não aeróbicos, força e potência muscular, equilíbrio, flexibilidade e composição corporal. E a atividade física é o que eu faço, né, o que eu estou fazendo. Então, eu posso, por exemplo, ter uma excelente aptidão física e não fazer tanto exercício assim. Geneticamente, né, ainda bem tive uma boa genética, fui sortuda, digamos assim. E tem pessoas que não são assim, tem pessoas que fazem muito exercício físico, são muito ativas fisicamente, mas tem uma aptidão física ali não tão boa, tá? Então a gente tem muito mais associação da aptidão com a mortalidade do que com exercício de fato e mortalidade. Mas só para a gente ter uma ideia, e isso varia um pouco de literatura para literatura, mas se nós compararmos pessoas, e aí tem um dado até muito legal, né? Pessoas que não fazem esse físico, pessoas completamente sedentárias, né? E pessoas que fazem o nível que a gente recomenda de atividade física, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tá? As pessoas que não fazem, que são sedentárias, têm um risco 30% maior, mais ou menos, ali, de morrer nos próximos anos, né? Aí normalmente mudaria de 5, 10, 15 anos, por aí. Se nós pegarmos aquelas pessoas, e aí que é bastante interessante, que fazem alguma atividade física, ou seja, não necessariamente são aquelas que atingem quais são os níveis recomendados atualmente. Fazem um pouquinho, exatamente. A diferença já é menor. Já é de 8%. Então, o que isso quer dizer? 8%, 10%? Que o fato de fazer alguma atividade física é fundamental. A queda, a redução de risco de morte é muito importante. Então, aliás, em termos de saúde pública, é muito mais impactante uma pessoa que sai do sedentarismo para alguma atividade física do que aquela que sai da atividade física para muita. Tá? Então, em termos de impacto na saúde, isso é fundamental. Por isso que a gente
fala, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. É muito melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, Perfeito. tá? Muito legal. Mas tinha alguma coisa que eu ia falar sobre essa questão. Bom, enfim, a questão que o Carlos colocou também é que a gente consegue colocar isso às vezes também em outras, da parte financeira, né? O que a gente observou? O Carlos falou que a gente publicou sobre essa questão financeira e a gente publicou mesmo. Então a gente olhou diabéticos e obesos. Foram 2 estudos diferentes. Mas para cada aumento, e aí de novo, né, de aptidão física, mas a gente consegue melhorar a aptidão física através do exercício físico. Para cada pequeno aumento de aptidão física que uma pessoa tinha, ela gastava anualmente em torno de $5.000 a menos. Anualmente para cada pessoa. Então, o que é isso? Eu diminuo a quantidade de remédio que eu tomo, eu diminuo a quantidade de vezes que eu vou para emergência, eu diminuo a quantidade de vezes que eu vou ao médico, por exemplo, de exames complementares que eu faço. Então, novamente, em termos de saúde pública, cada pequeno incremento de aptidão física que eu consigo através do exercício físico, eu diminuo meu gasto com saúde. Né? Então, isso também é fundamental. Muito legal. Então, para convencer essas pessoas, você precisa saber o que elas querem da vida, né? Se elas querem ver os netos crescerem, o exercício físico parece ser a melhor solução. E não é só lifespan, não é só tempo de vida. Health span. Sim. Quanto tempo você vive saudável e Qualidade funcional, de vida, né? Então, quais são os seus sonhos? O que você quer? Você quer poder trabalhar até mais tarde para você continuar mantendo uma vida assim social, bacana? Se você tiver mais treinado, você vai conseguir, entendeu? Eu acho que você precisa entender o que ela quer e provavelmente, se ela está preocupada com a saúde dela ou com o envelhecer melhor, mais funcional, o exercício físico é um dos pilares. Legal. Gente, vou agora puxar um outro bloco. Tem alguns episódios que eu faço mitos e verdades, mas dessa vez não vai ser assim, mas vai ser um bloco mais direto, né? A gente está indo pro terço final. Tinha assunto aqui, né, pra gente ficar 3, 4, 5 episódios, mas o pessoal daqui a pouco está cobrando o nosso horário aí. Então eu vou perguntar coisas assim, para ser uma resposta mais direta, tá? Algumas coisas a gente já passou, mas só para a gente deixar isso mais fixado. Eu anotei algumas coisas aqui, assim, aí pode ser qualquer um, tá? Qual o mínimo de exercício que uma pessoa deveria fazer por semana, né? Pensando em saúde, e qual intensidade? Assim, ó. Eu respondo, né? Pode ser, porque a gente estava conversando sobre coisas parecidas com isso, mas basicamente de 150 a 300 se for moderada intensidade, 75 se for intensa, e combinações são possíveis com 2 vezes por semana, envolvendo exercícios de fortalecimento muscular, priorizando isso. Mas, mais uma vez, essa é uma prescrição geral. Se a gente fosse perguntar, o hipertenso tem que tomar quanto de remédio? Sim. Talvez a gente não tivesse, né? Mas assim, movimente-se, pelo menos vários minutos durante a semana, e se puder adicionar um pouquinho de intensidade. Perfeito. Olha só, muito rapidinho. Pode ser rápido, mas calma. Não, tá certo. É o que a gente faz de recomendação para a população geral, é exatamente isso. Mas, de novo, assim, cada um tem sua dose, né, que a gente estava falando, e mesmo se a pessoa não atingir essa quantidade, ela tem benefício. Então, isso é fundamental, porque quando a pessoa pega esse número, 150 a 300, ela fala assim, opa, eu tenho que fazer meia hora por dia de exercício aeróbico, não dá. Ou então, ela, pelo contrário, ela fala o seguinte, vou fazer. Compra roupa, compra tempo, compra tudo. Fez o primeiro dia, segundo dia choveu, já não foi. Terceiro dia, opa, reunião do trabalho de manhã já não foi. Frustra, não faz. Melhor então eu não fazer, já que eu não consigo. Não é isso. Comece. Então, isso é fundamental. Coloque na rotina uma quantidade que é possível. Claro, talvez esse não seja o meu objetivo. Meu objetivo seja maior do que esse. Tudo bem. Mas coloque na rotina e aí daqui a pouco vai acrescentando cada vez mais, vai progredindo, tá? Então, para a pessoa também não se frustrar, mas o que a gente tem em termos de população geral. Se quiser um conselho para aquela manhã chuvosa e fria, você não pensa assim, pô, acho que eu não vou trabalhar hoje não, baixo astral. Você vai, pronto. Exercício de pensar, vai. Hoje eu não vou comer, exatamente. Hoje eu não vou trabalhar não, baixo astral. Não, você vai, amigo. É isso aí. Carlos, e assim, para quem é sedentário há anos, né? Qual dica para a pessoa começar sem se frustrar, exatamente? Assim? Fundamentalmente, começar com algo bastante realista e factível e que até deixe um certo gostinho de, pô, queria fazer mais. É aqueles 4 exercícios de fortalecimento muscular com uma carga não tão intensa, um aeróbico moderado de 15, 20 minutinhos, mas isso está muito aquém do que eu quero. Calma, cara. Junto com isso, você também está tendo um processo psicológico acontecendo de eu fiz, tive sucesso, eu vou repetir. Perfeito. Então, eu acho que assim, o que você puder,
do jeito que você puder, que seja adequado para você e que você gradualmente. A vantagem de começar mais leve é que você consegue progredir várias vezes. E se você, mesmo que esteja atingindo um platô e esteja chegando a um ponto que você não consegue mais evoluir, troca uma pequena coisa para aí você então poder ter uma coisa. É inegável a importância do aspecto psicológico. E eu acho que as pessoas que desempenham melhor são aquelas que têm um psicológico mais forte, mas é normal isso não ser fácil. Então, procure deixar fácil para isso jogar a teu favor. Aí, posso falar mais uma coisa? Eu estou interrompendo todas as curtas, né? Não, Mas vai olha lá. só, uma coisa que é interessante, esse trabalho acho que saiu no passado, agora eu não lembro exatamente qual foi o mês. Cada pessoa reage diferente a tipos diferentes de exercício. Então, isso também é uma outra coisa que é fundamental. Às vezes a gente pega uma pessoa que está do nosso lado e fala assim, eu vou repetir o treino dessa pessoa. Você pode não responder da mesma forma que a pessoa, você pode responder mais rápido, mais devagar, melhor ou pior. Então, é muito importante que a pessoa ouça o próprio corpo também. Sentiu que tá fácil, sentiu que consegue progredir mais rápido, tá tudo bem. Sentiu que precisa de mais tempo para progredir, tá tudo bem também. Sentiu que aquele exercício de média intensidade é mais interessante, você responde melhor, tá ótimo. O outro responde melhor a alta intensidade, tá tudo certo. Então, é importante muito a gente ter essa questão. Eu vou começar devagar e vou observar também como eu tô respondendo a cada tipo de exercício. Perfeito. E a gente já falou, mas o que é melhor para a saúde? Treino de força ou aeróbico? Arroz e feijão. Eu puxo de um Os lado, eu puxo de outro. dois. É isso. Não tem... Porque você precisa dos dois. Você precisa da força para empurrar o móvel para a criança brincar ou para fazer alguma coisa. Você precisa de potencial aeróbico para subir e descer as escadas para fazer alguma coisa. E você precisa de flexibilidade para alcançar aquela coisa que foi lá embaixo. Então, se você é pior em uma delas, começa por essa. Essa que eu concordo totalmente. Legal. Prioriza onde você é ruim. Legal. E a última, o que é mais importante? Exercício físico ou dieta? O que é mais importante? Escovar o dente ou lavar a cabeça? Então, assim, se você não tem os nutrientes adequados para desempenhar uma atividade que tem um dispêndio energético importante, você provavelmente vai utilizar parte da tua musculatura, né, para gerar energia, o que vai promover um efeito que não é o ideal. Você não vai conseguir desempenhar da maneira que você quer, isso vai ser mais desagradável. E se você também tem uma ótima dieta, mas você não se movimenta muito acima dos níveis de repouso, você não vai ter certos benefícios que a nutrição não vai conseguir te entregar. Então, na verdade, o ideal é que você consiga conciliar os dois da maneira que você pode. Eu nem sempre como do jeito que eu gostaria, mas às vezes eu consigo, e cada vez eu consigo mais. É um pacto comigo mesmo de comer melhor. E da mesma forma com o exercício que eu venho adicionando de maneira paulatina nas minhas rotinas, se eu mudo a minha rotina, o que eu faço, o horário que eu acordo, e eu tô cada vez mais em paz. Acho que todo mundo deve tentar buscar nessa jornada, estar mais em paz com as escolhas que fez e aceitar aquilo. Acho que criar um ambiente favorável a isso é importante. Eu e minha mulher, a gente fez um desafio de treinar todos os dias. Então, às vezes, eu estava 9h15 lá vendo televisão, já alombrado, depois de trabalhar 12 horas. Ela, Carlos, vambora, senão você não vai. Legal. Então, estratégias psicológicas vão funcionar. Mas exercício e nutrição tem muitos benefícios para a saúde e são complementares. Perfeito. Exatamente. Não adianta ter o material e não ter o estímulo. Legal, né? Então, legal. Isso daí, os dois andam com certeza juntos. Perfeito. Gente, para encerrar, mensagem final aí de cada um, curtinho, aquela mensagem para marcar quem escutou a gente até aqui. O que vocês deixariam aí? Essa foi a pergunta boa. Não, eu diria duas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Então, com certeza, exercício é que nem remédio, tem sua dose certa. Acho que cada um tem a sua dose de exercício e a gente tem que cada vez mais individualizar o exercício físico, assim como a gente tem feito também cada vez mais a individualização das terapêuticas, dos tratamentos medicamentosos, exercício é igual. Mas uma outra que eu queria pontuar, que eu vejo que as pessoas ainda não entenderam, é que a regularidade da prática do exercício é fundamental. Não é que nem um esquema antibiótico. Não eu vou fazer 15 dias de exercício, pronto, curei. Não é isso. Eu tenho que manter regularidade do exercício físico. Não adianta eu ter sido um atleta quando eu era criança, federado, e parei de fazer exercício depois. Vai perder os benefícios do exercício físico. Então, tem que ser de forma regular. Exercício de humildade, né? Se você faz regularmente, ele responde. Se você para, você reverte. Quando eu estou destreinado, eu vejo isso com até uma certa graça. Tipo assim, não tem problema. O caminho que eu fiz para trás é o mesmo caminho que eu vou fazer para frente.
Então, da mesma forma que eu me condiciono, eu me descondiciono por algum motivo, eu entendo isso numa boa. A principal mensagem que eu gostaria de dizer aqui, tudo isso foi dito focado na saúde, e eu acho que uma visão macroscópica, e sendo um funcionário público, sendo um professor de escola, eu acho que as pessoas têm direito à saúde, isso é garantido pela Constituição Federal, e o exercício físico é uma porta para isso. Ela vê se o que você não está bem e o que pode afetar a tua saúde, e você tem que se sentir à vontade, livre para usufruir isso. Então, quando a minha mulher sai de casa e fala assim, Carlos, eu vou treinar agora, fica aí com as crianças, etc. Ela tem que fazer isso, é um dever dela consigo mesmo e para mim, para que ela seja saudável. E eu também falo, meu amor, eu vou chegar mais tarde porque eu vou treinar. E isso a gente se entende, se complementa. E todas as pessoas deviam se sentir muito à vontade de gastar um tempo consigo mesmo. Não tem nada de errado, pelo contrário. Errado é não dedicar um tempo para si, em todos os aspectos. Mas se tá difícil, pelo menos para o exercício, você precisa fazer isso com você. Você tem esse compromisso com você, que na verdade é um compromisso seu, com você, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer ver crescer. Legal. Posso dar uma última também? Pode, só vamos lá. Né? Que a gente falou menos um pouco sobre isso, mas não existe uma data limite para começar. Perfeito. Isso também é importante. Legal. Eu tenho 80 anos, eu tenho 86 anos, nunca fiz exercício físico. Ainda dá para ganhar, com certeza. Começa Legal. ontem, mas começa. Legal. Essa foi boa. Gente, foi o máximo. Vamos já marcar o próximo aí, né? Ia perguntar a vocês, quem escutou a gente, gostou de ouvir vocês, como é que o pessoal encontra vocês aí? Tem alguma rede social, e-mail, enfim, fax, qualquer coisa que vocês tenham para o pessoal achar vocês? Como é que A gente funciona? pode deixar os links, né? E isso vai ficar à disposição, talvez quando você colocar a descrição, né? Eu estou meio fraco de rede social, mas a Clinimax, Clínica de Medicina do Exercício, é o nosso hub, é o nosso ponto, é onde a gente se encontra e trabalha, e também é uma fonte de informação sobre exercício e saúde, tradicionalíssima, há décadas aí no mercado, produzindo conhecimento científico de qualidade. Falo sem qualquer grilo em relação a isso, porque é uma coisa séria mesmo, e acho que a Clinimax na rede, você pode falar um pouco melhor no Instagram e outras ferramentas, pode fazer a gente chegar até a gente, né? Isso, a gente tem Instagram, LinkedIn, YouTube. Facebook, vários vídeos no YouTube falando sobre isso também. E botar que a gente está muito à disposição para tirar essas dúvidas, né? Então, o que a gente acaba vendo muito é que a pessoa, quando não sabe falar sobre esse tema, ela não aborda com o paciente. Claro, porque não é confortável. Mas, se ela não estiver confortável com uma situação, pode solicitar nossa ajuda. A gente está mais do que aberto para poder colocar isso para frente. Qualquer pergunta, nossos contatos também estão no Instagram, enfim, no Facebook, no LinkedIn. Pode mandar uma mensagem que a gente está aberto para ajudar. Subsidiar com material, passar informações, conversas, claro. Legal. Bom, quem escutou a gente até aqui, então amanhã já é dia de botar um tênis, meia, um shortinho, uma camiseta e fazer o que der para fazer, né? Eu acho que as mensagens aqui que vocês passaram para mim, basicamente, né? O que eu falo, já falava, vou falar ainda mais, exercício físico é vida, né? É remédio. E aí a Cris falou que tem sua dose correta, mas uma grande diferença é que o remédio da pressão não é todo mundo que precisa. O remédio da diabetes não é todo mundo que precisa, mas exercício físico todo mundo precisa. Seja a idade que for, raça, cor, sexo, enfim, todo mundo precisa. E eu acho que a gente tem que trabalhar e as pessoas têm que se conscientizar disso. Outra coisa importante 10 minutos fazem diferença, né, Cris, o que você falou, que deu diversos dados, então assim, 10 minutos é melhor do que não fazer nada. Às vezes no meu Instagram eu posto lá para ver se motiva a galera. Hoje eu consegui 15 minutos, 20 minutos com o pezinho que eu tenho em casa, o tapetinho que eu tenho em casa é o que deu. Não deu para ir malhar, não deu para ir correr, não deu para ir correr na rua, mas dá para correr na esteira 10 minutinhos, enfim. Não deu para, enfim, ir para algum lugar específico, dá para fazer polichinelo ali no espacinho que você tem. Então assim, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, né? Então, bater nessa tecla, exercício físico é remédio e é tratamento para quase, se é que a gente não pode falar, todas as doenças, né, que a gente conhece. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, foi ótimo. Já vou pensar nos próximos temas. Esse foi mais um episódio do TuntaCast. Meu nome, para quem não conhece, é Dr. Guilherme Pompeu, sou clínico cardiologista. O Instagram é @drguilhermepompeu. Quem gostou, curta, compartilhe, faça tudo aí que tem que fazer nas redes sociais e até a próxima. Boa noite.
Tchau.